Fala, rapaziada, começando aqui mais um episódio do podcast, dessa vez com meu amigo aqui, Manuel Neto. Ouça, a gente está aqui prazerão, diretamente de Porto, em Portugal. A gente veio aqui também para cobrir o europeu. Estamos aqui 2 dias na Academia Focus Jiu-Jitsu, aproveitando para conhecer essa que é uma das maiores equipes aqui da Europa, né? Uma estrutura gigantesca, uma academia top. Vai sair um vídeo aí para vocês de um super vlog que a gente fez aqui na academia. A gente está aproveitando para gravar esse podcast aqui também com meu amigo Manuel, para conhecer um pouquinho da vida dele, do início dele no jiu-jitsu, do início da Focus. A gente vai conhecer isso tudo aqui hoje, mas antes, vale lembrar dos nossos patrocinadores, a Seda College, a maior escola de inglês da Irlanda, né? Oferece cursos online de inglês. Todo atleta, professor, precisa saber inglês, então confere lá os cursos da Seda College. A Kings Kimonos, uma das maiores marcas de kimonos do mundo, chegou no Brasil, confere lá também todos os kimonos deles. E a Centauro, uma das maiores marcas de artigos esportivos do Brasil, beleza? Tudo aí na descrição, Manuel. Irmão, Ouça. Que oportunidade, cara. Prazer imenso conversar com você aqui hoje, cara. E eu queria começar do início, cara. Queria começar perguntando como é que foi o teu início no jiu-jitsu, cara. Como que tu conheceu esse esporte? Como que surgiu esse amor por esse esporte que a gente tanto ama, cara? Alisson, em primeiro lugar, muito obrigado aí a você, a BJJ Cria, por abrir as portas aí pra gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Europa, né, cara? Aqui em Portugal, é um trabalho apaixonante pra gente, e a gente poder estar na mídia aí de uma das maiores, né, ascensão no Brasil, que é a BJJ Cria. É um orgulho danado. Eu tenho recebido muita mensagem das minhas filiais e dos alunos dizendo assim, pô, se eles estão aí até quando? Querem ir conhecer e tal. Legal, cara. Muito bacana Obrigado, o trabalho de cara. vocês. Em primeiro lugar, é um sonho a gente poder receber vocês. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, cara. Legal. Então, contando assim, né, tentando dar uma resumida, que é uma história longa, eu tenho 46 anos. O primeiro contato meu com o kimono foi com judô, foi numa escola no Brasil ainda, pequenininho, né, criança ali ainda, dentro da escola que eu estudava. Eu não me lembro se ainda era uma escola municipal, mas tinha um professor de judô. Então minha mãe e meus pais me inscreveram dentro da escolinha. Eu lembro de ter o kimono ainda e fazer judô. Só que quando eu saí dali, né, a escola entra em férias, eu me lembro de ter comentado com meu pai que eu gostaria de continuar fazendo, e no caso era até o judô que eu fazia, né? Mas aí apareceu a sugestão do jiu-jitsu, e eu entrei assim na escola. Meu primeiro professor era capitão da polícia militar, então eu entrei na escola assim, até pensando, né, criança ainda, que seria a mesma coisa, mas eu me apaixonei logo com a oportunidade de, quando estava no chão, poderia continuar lutando, né? Porque o judô, o golpe final é colocar as costas no chão, né? É o objetivo final ali. E o jiu-jitsu, ele se desenvolve dali. Então eu achava super engraçado. E depois, uma das coisas que mais me fascinou, eu sempre fui muito leve entre os meus amigos. Até na minha escola no Brasil de jiu-jitsu, eu era um dos mais leves. Eu sempre, quando eu competi em 70 quilos de kimono. Então é um atleta leve, né? Sim. Entre 68 quilos e tal. E eu rapidamente descobri também que eu não precisava ser muito forte e muito pesado para conseguir me manter treinando, né? Lidar com o pessoal mais pesado e tudo. Então, o que mais me conquistou na primeira vista do jiu-jitsu assim, foi isso. Eu consegui, com o meu corpo, exercer a pressão certa, tomar a decisão certa. Talvez não era tão pesado, mas era flexível. Então, o que me conquistou no jiu-jitsu, no início, foi isso. Sim. A questão da paixão, né? Que foi criando a paixão. Eu acho que foi essa parte que mais me ligou, né? Eu me lembro nas primeiras aulas que eu tive, a maioria do pessoal era mais pesado. E mesmo assim, com as técnicas, a gente conseguia lidar com aquilo, né? E essa mensagem para mim eu nunca mais esqueci, que era legal. Então eu gostava sempre de ir, né, nas aulas. Esse foi o início. Assim. Esse foi o teu início. E já participou de alguma competição? Como é que era esse teu início assim? Tu já queria competir? Teu pai deixava tu competir? Como é que foi? O que acontece? O meu professor era competidor, ele gostava muito de competir. Você treinava onde nessa época? Eu treinei numa academia que era, vamos dizer assim, era uma filial de um grande professor daquela região. Professor Fidelis, é muito conhecido naquela região. Como eu disse, eu nasci no Rio, mas desde bem pequenininho, meu pai montou uma empresa em Belo Horizonte, então levou minha família. Qual a região do Rio ali que tu morava? Eu morei na Tijuca. Tijuca? Na Tijuca mesmo. Praça São Penha, Marise Barros e tal. Bom, então
meu professor era competidor, então ele competia um campeonato que é bem conhecido na região de Belo Horizonte, que era o Campeonato Mineiro. Então a primeira vez nós fomos assistir ele lutar, e ele era grande assim, sabe? Faixa preta, então, né? E ele ganhou, então aquilo mexeu com aquela garotada nossa ali, né? E aí a gente começou a treinar e começou a perguntar para ele quando ia ser o próximo. Além dele competir, ele levou a gente. Legal. E eu tenho um marco na história minha e do professor Marco, que é o seguinte, os 3 primeiros campeonatos que eu lutei eu perdi, mesmo sendo um atleta técnico, bem técnico, era o que ele falava comigo, e eu sentia que eu era técnico, porque desde as faixinhas eu fui faixa branca, faixa amarela, desde essas faixinhas eu sobressaía às vezes até com os adultos, né, na altura. Então ele falava que eu era muito técnico, então eu fui ouvindo aquelas palavras e tal. Só que os 3 primeiros campeonatos, Alisson, eu perdi. Incrível, eu perdi na primeira luta, perdi na segunda luta, nunca passei muito. Isso te frustrava? Como é que foi? Cara, frustrou, mas ele, por ser militar, ele tinha uma capacidade de lidar com isso espetacular. E eu tento hoje trazer isso também para minha academia, que isso é importante, às vezes, essa frustração, não é? Só que depois, quando você faz a viravolta, e a minha viravolta foi a viravolta da minha vida, que eu falei que a partir dali eu não ia parar de mais fazer jiu-jitsu. E era isso que eu ia contar. Os 3 ou 4 primeiros campeonatos, eu não me lembro assim de cabeça, mas os 3 ou 4 campeonatos que eu lutei, eu perdi. Eu não parei de treinar, continuei treinando, mas eu tirei um pouco o pé, né? Mesmo sendo criança ali, jovem, entre 15 e 16 anos, eu tirei um pouquinho o pé. Só que nesse próximo campeonato, que deve ter sido o 5º campeonato, era um campeonato muito importante, que era uma das etapas do Campeonato Mineiro. E eu me lembro que o pessoal do Rio descia pra lá. Então você imagina, naquela altura, que eu tinha 15 anos, cara, o Rio até hoje, polo, né? Mas hoje em dia São Paulo talvez seja mais forte, mas naquela altura só se ouvia falar do Rio. Cara, tinha um cara na minha categoria que era uma das academias mais, como é que eu vou dizer assim, emblemáticas na altura e mais temidas. Era aluno do Carson Gracie. E você imagina, eu magrelo, e o menininho, sabe, tipo um pitbullzinho. Então isso foi muito marcante pra mim. O que aconteceu? Ele teve 2 lutas de um lado, eu tive 2 lutas excelentes do outro lado, eu finalizei as 2 lutas. Então, tipo assim, me preparou muito pra final. Tava bem. Porque, cara, eu vinha perdendo e de repente nesse campeonato há um virar de chave em mim. Eu lutei muito mais relaxado e fiz o que eu queria fazer. Eu tinha muito receio de puxar pra guarda, eu sempre gostei de fazer guarda. Eu puxei os 2 e finalizei. Então eu fui pra final com confiança. Só que o outro menino, ele era muito brigador e gostava de quedar. Carson Gracie, né? Bota pra baixo, muita pressão. Cara, meu jogo encaixou com ele, eu finalizei, eu me lembro dos olhos do meu professor, eu consegui finalizar essa luta e ser campeão dessa etapa. Aquilo mudou minha vida, mas não é só a questão da vitória, é a questão mesmo de poder ouvir os ensinamentos do meu professor e entender que um passo de cada vez, e até como uma lição para você mesmo, cara. Você vinha perdendo e aquilo ali foi às vezes, né, não sei se você é religioso, mas os planos de Deus, né, cara? Às vezes a gente vai se esbarrando nas coisas, vai se frustrando, a gente acha que não é para aquilo, aí vem tudo no tempo de Deus, né? Exatamente. E o que acontece? Alisson, é incrível que eu uso essas lições para minha vida. Hoje eu tenho 46 anos e não tem um dia que às vezes eu não precisa usar isso. Sim, eu sou empresário, você viu o tamanho da empresa, né? Então acontece várias tomadas de decisões durante o dia, durante a semana, durante o mês. E muitas vezes eu uso esses ensinamentos que foram, né, me passados, graças a Deus, e eu vou seguindo. Engraçado, Alisson, eu lutei outros campeonatos que foram muito marcantes para mim. Uns eu ganhei, outros eu perdi, mas essa medalha, depois eu quero te mostrar, tá dentro do dentro do meu armário, aqui na academia, que eu guardo ela com muito carinho. Por quê? Porque essa foi a diferença para mim, sabe? Foi um divisor de águas para mim, pessoal, vindo de tanto a derrota, a frustração, criança, então lidar com isso, né? E eu sempre fui muito enérgico. Tem gente que me conhece até fala que eu sou um pouquinho elétrico ali, imperativo, acredito que sim, mas isso aí me deu uma direção muito bacana, cara. E tu sentiu que a partir daquele momento, tu, de alguma forma, tu sabia que tu ia viver do jiu-jitsu? Ou tu nem imaginava isso? Eu era nem teu criança radar, ainda. nem Eu era muito criança ainda, mas era uma coisa que eu não queria parar de fazer. A sensação é muito boa, de trabalhar muito duro. Eu falo aqui às vezes para os meus alunos, quando eles entram nesse ciclo de, pô, professor, olha, não tá tão legal,
tipo, não tô conseguindo evoluir, nem tô falando só de competição, tô conseguindo evoluir, e eu falo para eles exatamente o que eu aprendi. Por que é legal o jiu-jitsu ser tão técnico, tão afinado e às vezes ser complexo e difícil? Porque se alguém quiser, Alisson, o que você tem, vai ter que passar pelo mesmo caminho que você passou. Não há caminhos, atalhos, nem nada disso. Então o que acontece? É bom a gente ter do nosso lado uma arte marcial, uma faixa preta de jiu-jitsu, uma boa faixa preta de jiu-jitsu, né? De uma escola boa, porque se a pessoa quiser aquilo que você tem, ela vai ter que passar pelo mesmo caminho, né? O jiu-jitsu hoje em dia, não dá caminho fácil. Não dá, cara. E aí o que acontece? É muito engraçado que hoje em dia as coisas parecem que tem que ser muito facilitadas, né? Parece que a internet mostra que é tudo assim. E infelizmente não é. A gente está numa geração que infelizmente não consegue, aqui é uma opinião pessoal minha, Sim. que não consegue mais superar a dificuldade, né? Ela é uma geração que infelizmente parece que esbarra na primeira dificuldade e acabou. E o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu ele te ensina que todo dia você vai se esbarrar em dificuldade todo dia, toda hora, e para você poder dar um passinho a mais, que seria o grau na nossa analogia, você vai ter que superar aquela barreira. Claro. Né, cara? E infelizmente é talvez um mal dessa geração, mas é só um ponto aqui. Um ponto. Não, mas eu concordo também. E depois é tudo para ontem, não é? E o jiu-jitsu para mim é médio, longo prazo. Sim. Porque depois ele também fica contigo a longo prazo. Sim. Ele vai na sua vida até o dia que nós não estivermos mais aqui. Então eu acho que é isso, cara. Eu tenho isso como um marco, para mim foi muito bacana, muito interessante. Eu guardo isso no coração. Essa medalha, posso dizer que mudou muito na minha vida. E é muito legal, cara, também um outro ponto aqui, que o jiu-jitsu ele é talvez o maior dos professores, né, cara? Eu tenho certeza que o jiu-jitsu te ajudou a superar, a se preparar, não é nem superar, mas o jiu-jitsu te preparou para muita dificuldade que tu teve na tua vida profissional como vida empresário. Vida pessoal, vida profissional. O jiu-jitsu me ensinou até a melhor maneira de constituir a minha família, de tratar da minha família. Então, cara, o ensinamento é todo dia. Todo dia. Perfeito. E quando que tu viu que tu iria trabalhar com jiu-jitsu? Quando que surgiu essa tua vontade de trabalhar com jiu-jitsu ou ainda estava longe disso nessa época? Então, cara, eu quando cheguei em Portugal eu senti a oportunidade disso, porque eu era só faixa roxa. E tu veio para Portugal por quê? Qual foi o motivo da tua vinda para Portugal? Cara, eu tinha perdido meu pai mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos. Foi chocante para tu esse momento? Foi chocante, meu pai faleceu dentro da nossa casa, a gente conseguiu, meu pai teve um ataque cardíaco, a gente socorreu ele 2 vezes. Não, obrigado. A gente socorreu ele 2 vezes, a terceira até dizem que é fulminante, né? Não é fácil passar da terceira, ele teve a terceira e foi na minha casa. Então aquilo ali marcou tanto a minha família, como eu sou o irmão do meio e eu tenho 2 meninas, 2 irmãs, né, a mais velha e a mais nova. Então aquilo foi muito marcante pra gente. E pegou você de surpresa? E depois eu tive até lendo assim, ele já estava um pouco doente, mas eu tive lendo um pouco sobre isso. Um filho quando perde um pai, o papel do pai, é diferente da menina, não é pior nem melhor. Eu fui ler isso um tempo depois, mas para o filho é diferente. Então eu naquela altura eu já trabalhava, já fazia, vamos dizer assim, como se diz no Brasil, eu já fazia o meu corre. E, cara, eu senti que talvez seria uma oportunidade dar uma relaxada e dar uma saída, assim, do Brasil, porque a gente continuou morando na casa que meu pai faleceu, foi uma casa que ele construiu, então a presença dele era muito forte. Era muito grande, né? Meu pai fazia, às vezes, até uma brincadeira, assim, que depois ele faleceu, nunca mais aconteceu, mas que, por vezes, eu ia chegar em casa e meu pai, a janela era de vidro, eu acho que ele conseguia ver, eu senti que eu ia chegando, e ele pegava na maçaneta para abrir, às vezes abria e fazia uma brincadeira. Então é incrível, Alisson, que às vezes eu ia abrir a porta, ficava com aquela sensação, né? Entendi. Normal, cara, era muito novo, né? E isso era pesado para vocês, né? E imagino para minhas irmãs, né? Mas aí o que acontece? Eu tive a oportunidade, eu tinha algum dinheiro, eu sempre trabalhei, então eu vim para Portugal. Mas só um parênteses. Sim, desculpa. Tu era faixa preta? Como é que era nessa época? Faixa roxa, treinava normal? Tinha puxado um treino ou outro na minha vida, mas gostava e diziam que eu tinha jeito para aquilo, que eu era detalhista, tentava olhar para todo mundo que estava na aula, montava uma aula que todo mundo conseguisse fazer a aula e se divertir, isso hoje é muito importante, né? A gente não montar uma aula que só um preta faça, ou então que o preta chega para fazer e é uma posição muito simplesinha, que ele não tire nada, então... Deixa eu só fazer um outro ponto aqui para não esquecer, porque tu me falou de uma coisa agora que eu lembrei de outra. Eu estava num seminário do Ricardinho Vieira,
Sabe quem é, né? Esses dias. Ele tá em Portugal. Ele mora em Portugal, né? Em Mas Portugal, ele estava no Brasil lá embaixo, nesse seminário. E ele me falou assim, tu falou sobre dar aula, sobre saber dar aula, sobre o que você dá para viver hoje em dia, né? O que a sua profissão é dar aula e gerenciar aqui. E ele falou uma coisa durante o seminário que me ficou na minha cabeça, que estão acabando os professores. Com o crescimento da competição, com o crescimento do jiu-jitsu, muitos estão virando competidores e poucos estão virando bons professores. Você concorda com isso? Tu acha que a gente vai viver, ele falou que em 10 anos, aqui eu estou replicando exatamente o que o Ricardinho falou, né, para não ter problema. Claro. Ele falou que em 10 anos não acredita que vão ter mais bons professores, aquele professor raiz que senta para te ensinar uma posição durante 20 minutos e que isso vai ser tomado pelos competidores, e os competidores estão numa vida focada para competição, não estão focadas para se dedicar à aula. O que tu acha sobre isso, cara? Só para fazer esse parênteses aqui para a gente não perder esse Eu ponto. entendo o que ele está querendo dizer, mas eu vou falar da minha escola, tá? Nós temos hoje quase 30 filiais da Focus Jiu-Jitsu, tá? O que acontece aqui dentro? Antes de ser uma equipe de competição, que eu também tenho, eu tenho uma escola de jiu-jitsu. Alisson, da primeiro dia que a pessoa vem aqui, a gente apresenta para ela, não é só a minha escola, o que é o jiu-jitsu, o que ela vai fazer até chegar na faixa preta, igualzinho uma faculdade. Se você se inscrever numa faculdade, você sabe quais são as matérias que vai ter no ano, o que você vai ter que fazer para passar no fim do ano, para passar para o segundo nível. Irado. Nós somos uma escola de jiu-jitsu. A minha intenção, com isso tudo que está aqui construído, é formar o cidadão faixa preta. Essa é a minha escola, né? É a Focus Jiu-Jitsu. O headquarter é isso. Só que, o que acontece? Eu também não sou daquele que corta, vamos dizer assim, corta as asas de quem quer competir, até mesmo porque eu competi muito, né? E me fez ser quem eu sou também. E o competidor, ele é importante para a academia. É muito importante, tá? Um bom competidor educado, que ajuda nas aulas, é super importante. Tem muitos alunos meus que gostam de vir no treino de competição para poder estar presente no treino deles, né? Treinar com eles e conversar com eles e tal. Mas o que eu ia dizer? Hoje em dia, ao número de alunos e ao número de competidor que eu tenho, porque para mim, o que é o competidor? É a pessoa que se inscreve no campeonato. Esse é competidor. Agora, quem faz da competição quase um vínculo profissional, porque eu não considero que o jiu-jitsu é profissional, não é. A conta não fecha, a gente teve a falar sobre isso outro dia, né, Alisson? A conta não fecha, mas quem consegue fazer isso, o competidor, ele é quase 2% dos alunos da minha escola. Então, não são eles que sustentam essa estrutura toda, né? Mas fazem parte de um projeto que eu também tenho, que é 2%. Por isso que nos horários ali fora não está escrito treino de competição, porque isso é uma coisa extra que a gente dá, é um produto extra que eu dou ao grupo todo de alunos meus, quem quiser fazer parte disso. O que a Focus sentiu agora com a abertura de novas filiais, principalmente na Europa? Que eu já estou fazendo isso antes da pandemia, que é não só formar o faixa preta, mas identificar, e aí eu já estou com a ideia do Ricardinho, que é, desde a faixa roxa, a gente já identifica quem gosta, quem ama estar ali, entender os detalhes, e a gente consegue identificar que essa pessoa, mesmo ela não querendo, ela daria um bom professor. Perfeito. Então o que a gente faz, Alisson? O que a gente queria que as nossas equipes conseguissem fazer com a gente no Brasil. Irriga essa planta, dá para ela um caminho, mostra para ela todas as oportunidades que ela poderia ter sendo um excelente professor, ou montando a tua escola, ou trabalhando com a gente. Hoje eu tenho 12 professores a trabalhar aqui e não chega. Eu estou formando mais. Vou te dar um bom exemplo. A gente tem um professor que hoje ele é faixa castanha. Desde a faixa azul, eu e os meus professores falamos para ele, o nome dele é Vasco. Vasco, você vai ser um excelente professor. Ele competiu, ganhou uns campeonatos, perdeu outros, enfim, não lutou campeonato grande. Hoje, ele é um dos melhores professores nossos e ainda é faixa marrom. Irado. Porque nós identificamos ele lá. Hoje ele é responsável por nosso time inteiro de faixas brancas. Lisa, que é da branca até o 3º grau, a gente tem uma aula separada para eles, depois prepara eles para outras aulas. E aí eles podem frequentar outras aulas, porque já tem a segurança de não se machucar. Você acredita que é um faixa marrom a cuidar desse produto? E imagina, é um dos produtos mais importantes, sim, Alisson, claro. Porque é a pessoa que está chegando. Imagina que se ela não tiver uma boa impressão do que é o jiu-jitsu, do que ela vai ter aqui, né, durante a carreira dela toda, até virar faixa preta,
ela vai embora. Então, é um dos produtos mais importantes estar entregue na mão de um aluno que a gente identificou na faixa azul que ele ia ser um excelente professor. Então, Alisson não é o campeão mundial que está dando aula para ele. Não é. É um aluno meu que nem tem relevância em competição, mas é uma pessoa com uma educação. Fala 3 línguas fluentemente, licenciado, se mantém saudável, super flexível, tudo que é preciso para o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é jogo de alavanca, super educado, consegue dar aula fluente em inglês, em português, em espanhol, esbarra no francês. Então a gente já recebe aqui muita gente de fora. Então eu acho que isso é um produto legal para o professor do futuro, né? Vamos dizer assim, o faixa preta do futuro, o professor do futuro. Eu acho que é isso aí, Alisson. Pô, irado. Só pra gente fechar esse assunto, que a gente voltar lá, você estava falando quando chegou em Portugal, só pra tirar essa... Sim. A gente falou aqui sobre competição e dar aula. O Ricardinho falou sobre competição também. E a gente sabe que nem necessariamente o cara, quando ele é um excelente competidor, nem sempre ele vai ser um bom professor. Exatamente. Não quer dizer uma coisa não tem relação com a outra. Mas você acredita que o cara, para ser um bom competidor, ele precisa competir, ter competido, ele ter uma experiência na competição, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Todos os professores da Foco Jiu-Jitsu já competiu. Alisson, eu não acredito numa pessoa que vai ficar à frente de uma academia, que depois vai estar a falar para um aluno dele sobre competição, sem ter sentido a adrenalina, controlar. Alisson, a competição é um tijolo do castelo dele, da faixa dele. Esquece o resultado, né? O que ele vai fazer com o resultado é que é importante. Perdeu, o que você fez? O que dá para corrigir? O que vai desistir? Vai melhorar? Então, ganhou. Ok, ganhou. Qual é o próximo passo agora? Você ganhou, o que você fez bem e tal. Então, a competição nos ensina muito, mas muito mesmo. Foi por isso, graças a Deus, eu competi bastante. O que acontece? Todos os professores das filiais da Foco Jiu-Jitsu já competiram. E isso é um parâmetro que eu coloco. Pelo menos competiu nas faixas mais baixas ou continuou competindo até competir na faixa preta. Se eu não me engano, eu não consigo falar assim, são 30 filiais, mas eu acredito que todos competiram até a faixa preta. E na faixa preta continuaram competindo, tá? Eu tenho quase a certeza disso. E isso dá uma liberdade de quê? Quando ele tem um atleta que é competidor e tá com algumas dúvidas, tá com receio, acontece, pô, não é? Ele ter autonomia para poder falar, porque também já passou por aquilo, uma perda de peso, uma chave que está muito cheia, ou então um nome, só competiu campeonatos nacionais ou regionais, de repente vai para um europeu, chega lá, os grandes nomes estão lá, né? E aí, como é que lidar com isso tudo, com essa energia toda? Perfeito. Então eu acho que o professor que já passou por isso, ele passa uma tranquilidade. Com certeza, concordo. Sabe, concordo. Não é, cara? Até para servir como própria referência. Exatamente. Falando de kids aqui, as crianças, elas se espelham muito, né? Ela vai pegar o professor, ela vai ver como referência. Então, como que aquela criança ela vai competir ou ela vai ser instruída a competir por alguém que nunca competiu, né? Na cabeça dela não vai fechar. Claro. Né? É isso que eu queria falar. Muito bom. Só pra final. Tudo certo aí? Tranquilo? Tranquilo? Continuando aqui, mano, agora pra gente voltar, né? Que eu tava me contando, a gente fez esse grande parêntese, né? Mas eu queria que me falasse agora como é que foi pra tu chegar em Portugal. Essa tua vinda do Brasil para Portugal, o que te motivou? Como é que foi essa tua vinda para cá? Então, eu era muito novo quando meu pai morreu, não é? E eu senti que a oportunidade de poder sair de um país, e Portugal já me puxou muito exatamente pelo meu nome, né, Manuel. Tanto é que tem uma brincadeira, às vezes a pessoa vem procurar o serviço aqui, olha, aqui tá o professor Manuel, e pensa que eu sou português. Eu me sinto português. Quase tá? o português hoje em dia, eu me sinto né? português, né? Portugal me abraçou muito bem, é a minha casa, eu me sinto, não tem problema nenhum com isso. Mas quando ele me vê falando com sotaque do Brasil, fica muito engraçado. É engraçado porque tu tá aqui há 23 anos, né? 23, e tu tem sotaque carioca ainda. Mas às vezes eu já falo alguma coisa. O Davi, que a gente fez um podcast agora há pouco, tem 3 anos aqui, ele tem um sotaque português que eu falo, cara, pra mim tu é português. É muito engraçado. Engraçado essas coisas, né, cara? Mas beleza. E aí o que acontece? Eu senti que era uma oportunidade, Alisson, e eu tava passando pelaquela fase da aceitação de tudo que aconteceu com meu pai, aquilo tudo, nós éramos bem jovens e tal. Então eu cheguei. E é engraçado, cara, que eu acho que sem discutir religião, cara, eu vou falar de mim, Deus sempre tocou na minha vida. Também sou religioso. E isso aqui é o papel dele, cara. Eu saí do Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, os lugares que eu andei, muito movimento, né? Nossa, Brasil é correria, capitalismo, loucura. E quando eu cheguei, engraçado,
eu decidi vir para o Porto. Nem para Lisboa eu fui, que é muito mais movimentado, e você vai ver isso agora lá. Cara, eu vim para o Porto, então me acalmou, cara. Incrível. Sem ter nada, você tem contato. O Porto me acalmou e eu achei a cidade lindíssima. Então eu fui arrumando maneiras de ir ficando aqui. Como eu disse ontem, eu cheguei na mudança do euro, eu cheguei em 2001, né? O euro mudou no último dia, dezembro, dia 31, mudou. Se eu não me engano, era escudos e passou para euro, eu cheguei nessa data. Então eu peguei essa mudança. Explica pro pessoal o que significou isso efetivamente pro país, cara. Pro país é assim, o ano a seguir, que foi 2022, né? Ele mudou no 2002, fim de 2002, perdão. 2001, 2002 mudou. Teve uma recessão quase provocada. Por quê? Imagina, os empresários não sabiam que ia ser a comunidade europeia, uma moeda só na Europa, o euro. Então muita gente se retraiu para poder. Então durante um ano teve muita retração do comércio. Ninguém contratava. Né? Cara, não tinha muito investimento, assim, pelo menos foi o que eu senti. Tá? Muita gente ia dizer a mesma coisa. Olha, eu sou investidor, mas eu vou tirar o pé esse ano para ver o que isso vai dar. E eu entendo. Eu acho que até deve ser assim, né? Só que no ano de 2003 as coisas começaram a florir mais. O euro ganhou força. Os portugueses entenderam, o europeu ele é mais reservado, ele entendeu que ali poderia ter uma chance, começaram a investir e tal. Então, em 2003, 2004, 2005, eu vi um Portugal muito legal, com muito crescimento. Crescimento e tudo. E é isso, cara. Fui ficando aí, passado 1 ano e meio, 2 anos, eu dei minha primeira aula de jiu-jitsu. Que pra mim, depois de 2 anos que tu veio da primeira aula. Depois de 2 anos. E enquanto isso, tu trabalhava com outras coisas Trabalhei. aqui. Eu quase formei, ficou faltando só, se eu não me engano, aqui em Portugal, chamar a tese para entregar, e eu tirei eletrônica. E ficou faltando, acho que o último ano, só para entregar, mas eu tirei. Então eu arrumava alguns serviços, até mesmo porque no Brasil eu tinha trabalhado com isso, nessas áreas. Trabalhei nessas áreas, como em outras também, quando eu não conseguia. E durante esse ano eu fui me virando assim, até um dia que eu saí do último emprego, tá? E do último emprego, ao passear pela cidade de Matosinhos, que eu não morava aqui, onde é a minha academia hoje, eu achei a cidade lindíssima, a praia, eu acho que lembra um pouquinho o lado bom do Rio de Janeiro, né? As lojas na praia e tal, os bares, acho muito bacana aqui, muito bonito. Passeando aqui, eles tinham inaugurado o Subway, né? Que aqui chama metro, o metrô, que aqui ele passa por cima, na superfície, ele não passa interno. Teve a inauguração e eu vim dar uma volta. E dentro do Subway, do metro, eu olhei para o lado esquerdo e vi a primeira academia que eu tinha visto em Portugal em 1 ano e meio, 2, escrito do lado de fora, Muay Thai, Kickboxing, Boxing, só não tinha Jiu-Jitsu, tinha tudo. E eu falei, cara, como a estação é mais à frente, eu vou conhecer a praia e depois eu vou vir a pé e vou conhecer essa academia. Olha, dito e feito. Mal eu entrei lá, o dono da academia estava sentado, ele era campeão europeu de kickboxing, e eu conheci ele, o nome dele é Zé Antônio, e ele abriu as portas da academia dele para eu dar a aula de jiu-jitsu lá. Que incrível, cara. Minha primeira aula de jiu-jitsu foi com 4 placas de tatame. O cara não te conhecia. Não me conhecia. O cara ele marcou uma aula, ele já conhecia o jiu-jitsu, e falou, pô, e tal. E foi a primeira pessoa que eu conversei que sabia realmente o que era o jiu-jitsu. Nunca tinha treinado, mas sabia que era de kimono. Até então, o jiu-jitsu aqui em Portugal era algo bem inicial. Bem. E tenta entender uma coisa, não existia rede social. Sim. Cara, tinha que ser de boca a boca. Sim, ou um anúncio num jornal. Quem vai ler jornal à procura de jiu-jitsu? Então, tudo muito retraído, tudo um pouco atrasado. Com certeza, entendo. O que aconteceu? Eu cheguei lá e ele abriu as portas, arrumou 4 placas de tatame, 15 dias depois eu dei uma aula experimental, foi um sucesso, com 4 placas de tatame. Então eu dei aula em pé, só que na hora que era para colocar para baixo... placas de Eva, né? De Eva, que aqui é chamado de puzzle, que é de quebra-cabeça. E aí o que acontece? Eu dei essa aula, ele gostou bastante, eu estava com muita saudade, então durante esses 15 dias antes da aula eu investi muito para poder agregar valor à aula, e ele combinou comigo, olha, passado o verão, aquilo foi num verão, passado o verão eu vou comprar a área, já estou encomendando a área toda para cobrir a área do kickboxing, você monta e desmonta o tatame e pode dar as aulas aqui. Comecei com horário nobre, 7 horas da noite, segunda, quarta e sexta, depois aquilo foi crescendo, e eu comecei a dar aula lá em 2003. Durante esses 3 anos, eu tirei outras formações, eu tirei uma formação de 1 ano de preparador físico, não para trabalhar na preparação física, mas para poder ajudar os meus alunos e também poder dar uma aula com maior qualidade.
Por quê? Às vezes eu estou dando aula para um médico e o jiu-jitsu ele trabalha com membros, com articulações, com aquilo tudo. Poder falar o nome direito, né? O curso que eu tirei tinha muita anatomia. Legal, isso é até um diferencial, né? O cara se sente Alisson, mais próximo. Sempre, cara, é um diferencial. É muito bom todo professor poder fazer isso. É muito interessante, bom. Muito interessante isso. E aí eu tirei para até poder perceber um pouco mais. Eu gostava muito de fazer preparação física, até mesmo porque não tinha treino para mim na altura, porque meus alunos eram faixa branca. Então eu treinava com eles, mas era o treino para eles. Sim. Então, para mim, o que eu queria gastar mais, eu ia para preparação física e fazia. E com o curso eu comecei a fazer as coisas certas, né? Não fazer uma coisa errada, né? Fazer uma coisa mais direcionada. E me ajudou muito. Nessa altura eu conheci a minha esposa, que também tirou o curso comigo, mas ela é licenciada em educação física mesmo. Então ela tirou o curso também, porque ela falou, olha, eu quero aprender um pouco mais sobre musculação e treinamento de alta performance, eu vou tirar o curso com você. Então nós tiramos junto e dali pra frente a gente começou a namorar bastante e nos casamos. Mas para dizer que nessa primeira academia eu fiquei lá de 2003 até 2006, até o ponto dele falar para mim, Manuel, já não cabe mais aluno, tá atrapalhando as minhas aulas de kickboxing. Caraca. Mais um empurrão para eu montar o meu espaço. E aí o que acontece? A academia dele era aqui perto, em Matosinhos Sul, onde é a minha academia. Eu não consegui alugar um espaço aqui, porque aqui é uma zona premium. Eu peguei mais em cima, que é bem perto, mas... Mas só pra eu saber, ele falou isso de uma forma assim, a querer que as aulas meio que acabassem ou tipo, legal, cara, isso aqui tá dando muito certo... Não, ele queria que eu desse uma solução para não acabar com o kickbox dele. Entendi. Porque já estava abafando. Isso né? É legal de ver que nesse momento tu podia ficar desesperado e caramba, vamos reduzir. Não, tu pensou em vamos crescer. Vamos crescer. E aí eu falei para ele, chamei ele para ser, vamos dizer assim, meu sócio e montar uma academia. E ele disse que não, porque ele já tinha a academia dele e faz todo sentido. Porque eu dava aula de jiu-jitsu numa academia de kickboxing. Então o jiu-jitsu lá era adaptado, não era o kickbox que era adaptado. Entendi. Né? Imagina, se nesse tatame aqui eu colocar kickboxing ringue, é o kickbox que tá adaptado. Porque lá não, eu que estava adaptado. Entendi. Então sou eu que tenho que me mexer. Entendi. O que aconteceu? Eu devo, pelos meus amigos e por estar aqui há muito tempo, eu montei o primeiro tatame branco em Portugal, de lona e com raspa de pneu por baixo. Eu acredito, tá? Falando com os mais antigos, eles acham também a mesma coisa. Sim. Não consigo confirmar isso, não conheço claro. todos os lugares de Portugal, mas os meus amigos me dizem que aquele foi o primeiro tatame. O contexto daquela época que... Quando foi 2006, eu fui lutar o último mundial no Brasil, no Tijuca Tênis Clube. Eu já estava de faixa marrom, lutei de faixa marrom, voltei e montei minha escola. Foi agosto de 2006, aí eu montei a minha escola. Essa escola já tinha um tatame fixo, era uma cave, um tatame fixo, e ali eu comecei a trabalhar. Em 2006 eu comecei a trabalhar só para mim. Né? Eu parei de dar aula na academia em 2006 e comecei a trabalhar só na minha academia. Rapidamente aquilo cresceu muito, eu distribuía muito flyer, como eu disse, não tinha rede social, distribuía muito flyer e consegui um sucesso grande. A academia era perto do shopping, eu ia sempre pro shopping na hora de rush, encontrava os jovens e entregando o flyer da minha academia, sempre com uma promoção, vem fazer uma aula de graça, e eu sempre dei uma facilidade. Exemplo, eu sempre tive kimonos para poder emprestar, porque imagina, no impacto inicial, né, a pessoa sem treinar tem que ter um kimono, ou fazer uma aula de no-gi não é tão confortável, então eu sempre criei condições para o cliente poder pelo menos experimentar, e depois eu dava uma aula muito bacana para ele se sentir motivado e continuar treinando comigo, entendeu? Então até 2006, de 2003 até 2006 eu fiquei nessa academia, 2006 eu comecei na minha jornada. Ali, eu acho que a subida não foi assim, a subida foi assim. A academia era própria, eu podia abrir a hora que eu quisesse. Eu comecei a dar muito personal training, principalmente para a polícia, corpo de intervenção, que já sabia que a luta agarrada era muito importante. O corpo de intervenção aqui é a polícia especial. Eu comecei a dar aula muito para eles e eles foram trazendo outras pessoas. Fui ficando conhecido na região, sempre tive nessa região. Isso também é muito importante para o sucesso, a gente não ficar trocando, se fixar ali. E aí de 2006 até 2010, Alisson, é muito engraçado que eu não gastei dinheiro comigo pessoalmente, tá? Eu guardei muito dinheiro, porque eu sabia que o meu propósito era maior. E aí surgiu a ideia, eu sentei com a minha esposa, a gente ia ser pai no fim do ano de 2010,
E a minha esposa estava grávida, eu já estava casado com ela, e a gente sentou e eu falei, olha, Margarida, eu quero montar uma coisa muito maior, e a hora é agora, porque o meu filho, o Maurício, vai estar pequeno, né, vai estar bebezinho ainda, e vai ser mais fácil para a gente poder se movimentar. E ela sempre acreditou em tudo que eu falei para ela e sempre me motivou, e a gente começou esse projeto. Aluguei esse pavilhão aqui em 2010, não tinha nada, tinha 3 paredes, as laterais e a do fundo, não tinha telhado, não tinha laje, não tinha balneário, não tinha nada. Só que eu tinha o dinheiro, né, guardado desses anos todos que eu fiquei com a minha academia, de 2006 a 2010. Eu vivi a mesma vida quando eu estava ainda na correria, né? Eu não gastei nada. Quando pintou a oportunidade de ficar com o armazém, eu consegui pelo menos arrancar com as obras aqui dentro. Fiz uma parceria com a marca de máquinas, eles me ajudaram, e aí eu fui abrir a porta. E daí eu fui moldando a casa nos dias de hoje. Hoje a casa tem 13 anos, né? 2024 ela fez 13 anos, ela vai fazer 14 agora em 2025, dia 29 de agosto ela faz aniversário. E aí eu abri, que para mim é o projeto que eu queria, uma preparação física diferenciada, onde um atleta pode treinar sem atrapalhar um civil comum, né? Uma senhora de idade, um atleta de jiu-jitsu. Então eu montei um espaço onde há essa interação sem atrapalhar o treinamento de cada um. E também para poder angariar, por estar na Europa, eu acho que é muito importante as pessoas que entram na musculação e veem o jiu-jitsu criam interesse. Por isso que as minhas salas são open space, para a pessoa que está fazendo um treino poder ver que é interessante, porque às vezes não conhece, às vezes até passa uma imagem. Olha, isso é incrível, que eu já vi pessoas que não estão no jiu-jitsu, às vezes me encontram no shopping e tal, fala para outras pessoas da minha escola de jiu-jitsu, sendo que elas nem treinam jiu-jitsu. Né? Porque um amigo falou, olha, eu comecei a treinar jiu-jitsu aonde? Lá na minha escola tem. Qual? Focus, tem uns tatames grandes, é toda branquinha. Eles comentam isso. E isso é muito engraçado, porque ele nem treina jiu-jitsu. Então é sinal que a gente está deixando uma boa imagem. Já está criando, né? Um conceito. Então eu acho que a musculação também ajudou em outra parte, tá? Que é o seguinte, por muitas vezes, e o Alisson treina jiu-jitsu, também sabe, pô, Alisson, às vezes um dedo, né, torce no jiu-jitsu, é normal, é um esporte de contato, né, muito contato, às vezes um pé, um joelho, e nesse tempo que ele fica parado, imagina, eu tenho um espaço que ele pode fazer uma recuperação, eu tenho os professores preparados para pegar esse atleta, não só fazer um fortalecimento, mas fazer uma fisioterapia para ele voltar mais rápido, e eu continuo com ele ligado a mim, ligado à academia, ele vem fazer um treino, senta para ver o treino de jiu-jitsu, ou faz o treino de preparação física e faz a posição do jiu-jitsu. Então eu deixei de ter um problema na minha academia, que era a falha do aluno, até na mensalidade, né? Quando ele se machucava. Interessante. Né? Então agora eu já não tenho, porque não tem desculpa, porque se ele machucou o dedo, jiu-jitsu talvez ele não consegue treinar, mas ele consegue vir fazer a preparação física e voltar mais forte. Essa é uma sacada muito boa, porque pensa o seguinte, imagina o cara que está treinando jiu-jitsu, mas ele também queria ir para academia, musculação, né? Se esse cara tem que sair da tua academia e ir para uma outra academia, pode ser que aquela outra academia acabe, entre aspas, roubando o teu aluno. Roubando. Ou colocando jiu-jitsu também. Aí coloca jiu-jitsu, ou então ele se apaixona pela musculação mais do que o jiu-jitsu, você perdeu um aluno. Entendeu? E olha também outra sacada que também, aí também tem uma questão do time, né? Claro. A gente está vendo muito a musculação, o meio fit, entrando para o jiu-jitsu. A gente está vendo aí vários influenciadores do meio fitness entrando em parceria com o jiu-jitsu. Então, esses caras vão começar a influenciar essa galera que só malha. Então, eu tenho certeza que tem muito aluno, então ele que só malha. Só malha. Mas ele segue vários influenciadores que malham. Claro. E daqui a pouco ele vai ver o Toguro, não sei exatamente o nome de todos os influenciadores, o Fábio Giga, vão começar a ver esses caras. Ih, o Fábio Giga, que é o meu ídolo da musculação, tá treinando jiu-jitsu com Mika. Pô, deixa eu ver esse jiu-jitsu, será que é legal? Ih, na minha academia tem jiu-jitsu. Exatamente. Não vou precisar ir para outra academia. Então é uma sacada de gênio que tu fez aqui, cara. E o que acontece? Foi pela necessidade, né? A necessidade me fez fazer isso. Eu já tinha muitos alunos que estavam a pagar uma mensalidade para treinar comigo e uma mensalidade para pagar musculação. Então eu falei, pô, por que eu não posso morder do mesmo bolo? Fica até melhor. E depois eu vou te dizer 2 coisas que aconteceram assim, espetaculares. Imagina, o pai vem trazer o filho para treinar jiu-jitsu comigo em horário nobre e fica sentado 1 hora
e não quer treinar jiu-jitsu. Sabe onde é que ele tá? Ele vai pra musculação. Claro. Caramba, irado. Porque ele tá fazendo pela vida dele. E, ele olha, tá seguro. você reparou que na academia eu coloquei a parte de cardio, que aqui é chamada as esteiras. No Brasil a esteira que é passadeira, as esteiras, as bicicletas no andar do jiu-jitsu. Por quê? Todo mundo faz um cardio, principalmente os pais. Então ele tá fazendo cardio e consegue ver o movimento do jiu-jitsu. A hora que o filho acaba, a hora que... Compreende? Então foi pensado. Hoje em dia, 40% das filiais, das 30 filiais, 40% já tem preparação física lá dentro, porque eles sacaram. Eu mostrei para eles os meus números, aonde eu consigo chegar, o que eu consigo fazer e consigo ser referência, né? Consegue, cara, lá você tem tudo, né? Então você consegue montar um centro onde você tem tudo de bom. Alisson, você conhece algum atleta que está competindo? Eu vou falar já da azul, nem vou falar da preta. Da azul até a preta que não faz preparação física. Hoje em dia não existe, cara. Se o cara é atleta profissional, ele tem que fazer musculação. Faz. O que não é, já faz. Imagina um profissional. Ele dá uma atenção ao corpo dele, ele cuida do corpo dele, o corpo dele é a máquina dele de ganhar dinheiro. Então a preparação física, ela tá ligada diretamente com o jiu-jitsu. Com certeza. Entendeu? E depois eu vejo, influencia as pessoas. Por quê? A pessoa pagar um pacote de musculação em uma academia, vamos dizer de preparação física em uma academia, e pagar jiu-jitsu em outra academia, se ela tem na academia dela, porque a paixão dela não é pela sala de musculação em outro lado, a paixão é pela equipe de jiu-jitsu. Se a equipe de jiu-jitsu tem isso para ela e os professores que estão na preparação física são os atletas do jiu-jitsu, licenciados em educação física, que o trabalho deles é lá embaixo, eu liguei tudo. Sim. Eu fechei tudo. Perfeito. Então ele cria um treino para uma mulher, ele cria um treino para uma senhora. Nós temos aqui mulheres com 50 anos a treinar. Então se treina 2 vezes por semana jiu-jitsu, mais 2 de preparação física, é cereja em cima do bolo na vida dela. A gente está melhorando a vida dela. Então eu consegui, no meu ponto de vista de business, eu consegui fechar um ciclo que é difícil quebrar. Né? Porque fica tudo muito perfeito, é tudo muito perfeito. Cara, entendeu? E é muito legal toda essa tua ideia, toda essa sacada, e saber que tu faz isso aqui tudo sozinho. Tu é o cara que pensou nisso aqui tudo. E de onde que surgiu essa tua veia empreendedora, cara? Então, que isso não é como é que eu posso falar? Você não nasce, não é que você não nasce com isso, você não trabalha isso. Às vezes você nasceu com esse dom. Claro. De onde surgiu essa tua veia empreendedora, cara? Então, primeiro da necessidade, né? Eu venho de família humilde, a necessidade, não de... Eu vou te explicar, não é de competir com o Alisson nem com outra pessoa, mas comigo mesmo. De hoje poder dar uma condição para minha família, para mim mesmo, que talvez meus pais não conseguiram dar para mim. Então o que me deixa muito confortável é essa questão de poder dar uma condição para minha esposa, para os meus filhos, né? Para quem está à minha volta e trabalha comigo, uma condição que eu não tive. Né? Então eu quero estar sempre à frente. Né? De todo mundo. Então eu estou sempre estudando uma maneira de fazer tudo ficar melhor, mais confortável, melhor para todos eles. Lógico, eu não sou perfeito, minha academia não é perfeita, vivo bem com isso, mas estou sempre tentando melhorar. Tá? A questão da veia empreendedora, por acaso ontem a gente estava tomando um café, eu acho que é legal tocar nesse assunto, que é o seguinte: até meus 28 anos, quando eu pendurei minha faixa preta, e é engraçado, na altura que eu pendurei a faixa preta, eu estava com alguns alunos faixas brancas e nós fomos competir um campeonato que para mim é o mais importante de Portugal, que até conta ponto para a IBJJF, que é o nacional português. Como a federação está ligada diretamente com a IBJJF, ele conta ponto para a IBJJF. Então é um campeonato duríssimo. E o Absoluto te dá até uma vaga direta para... Dá vaga, eles pagam a inscrição na Absoluto Preta. Agora estão dando na Marrom também. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: eu levei... não sei se foi no primeiro ou no segundo, eu levei minha equipe. Minha equipe era branca, um azulzinho e tal, e eu competi também. E fui campeão nacional, preta, adulto, na faixa preta. Fui campeão. Todos os meus alunos perderam. No meio do caminho de Lisboa para cá, que são 300 quilômetros, aquela ideia ficou na minha cabeça. Pô, peraí, eu estou me apresentando como professor e me apresento assim, porque como atleta eu me apresentei bem, eu fui campeão, né? Mas como professor, isso não cabe em mim. O que eu estou fazendo de errado? E demorei um tempo para poder entender. O que foi? A energia que eu estava colocando como professor dos campeões, não era a aula comum, que quem foi competir eram os competidores. Sim. A energia que eu estava colocando lá era uma energia que não... ela precisava de mais energia para eles terem mais sucesso. E eu não conseguia dar. Por quê?
porque eu era dono da academia. Tinha que se dividir E era competidor também. Então, no momento que eu deveria estar corrigindo posições com eles, fazendo drill, entendendo a pesagem de cada um para ver se eles estão no peso certo e preparar o meu time e aí levar, e aí trazer resultados como equipe, para falar como professor de equipe, eu não conseguia fazer porque eu estava fazendo para mim. Então, eu pendurei a minha faixa, conversei com a minha esposa, pendurei a minha faixa, custou, mas foi a melhor decisão que eu tive. Por quê? Hoje eu me apresento com o Alisson, pro Alisson, como dono disso daqui. E até o Alisson, que já rodou bastante academia, pô, vem do Brasil, conhece bastante gente, falou: Manuel, é impressionante o tamanho. Porque aquela energia eu coloquei na veia empreendedora. E é assim, Alisson, não é dom. Eu estudei, eu corri atrás, eu vi quem está em cima de mim, Fábio Gurgel, André Galvão, eu fui vendo quem me interessava, né, que tinha sucesso e falavam coisas que realmente faz sentido. E depois eu comecei a tratar o jiu-jitsu e a minha empresa, mesmo sendo da área do fitness, tem gente que acha que não é uma empresa, como uma empresa, como ela qualquer, né? O tatame ele tem que ser gerido como uma empresa. Sim. Hoje a gente está dando podcast aqui, o tatame foi limpo, existe uma empresa de limpeza que limpa, existe a manutenção, o tatame ele tem uma vida útil, você não compra, ele dura para sempre. Então na sua mensalidade você tem que ter isso tudo, os custos todos, para você poder oferecer o melhor e sempre renovando, sempre tentando buscar o que é o futuro, que foi aquilo que a gente conversou anteriormente, o faixa preta do futuro, o que eu acho do faixa preta do futuro, esse tipo de professor, um professor padrão para a escola. Então, isso tudo, ele vem daí. Essa energia que eu botei em mim para lutar, para competir, eu cancelei essa energia e falei, essa energia toda aqui, agora eu vou montar uma escola padrão e um time padrão, né? E vou começar. E eu acho que tem dado certo exatamente por isso. A energia está 100% ali. Eu já não sou competidor mais, estou bem com isso, treino jiu-jitsu, claro, diariamente, não sou competidor mais, mas quando eu me apresento, eu quero me apresentar com um produto professor e profissional. Entendeu? Gestor, professor. Uma coisa que tu falou agora, né, dessa, como tu falou sobre a energia que tu dispensava em cada parte, me lembrou uma coisa aqui. A gente sabe que hoje o atleta competidor, ele não é o cara que vai financiar a academia, né? A gente sabe disso, né? Você como empresário, você sabe, tem os números direitinho. Mas qual a importância hoje do competidor dentro da academia? Eu já ouvi muita gente falando que às vezes o próprio competidor ele afasta o aluno, ele atrapalha o aluno. O que você acha sobre isso? Qual a importância de você ter um Davi na tua equipe, de você ter um Paquito na tua equipe, de você ter um cara de alta performance na tua equipe que está lá lutando no campeonato, que vive do jiu-jitsu? Qual a importância desse cara para dentro de uma equipe num todo? Eu não concordo, eu acho que só ajuda, mas vai depender da gestão que você faz e de qual escola que você está, né? Nem vou falar da minha agora, vou falar de outra, para não parecer que eu estou falando só da minha e puxando a sardinha. Qual é o peso que o Lang tem na Aliança de São Paulo? Todo. Mas o que ele fez? Ele está fora das competições e a energia toda dele de competidor, e olha a carreira dele, ele colocou lá dentro. Cara, tem uma aula com o Lang dentro da Aliança São Paulo. Cara, não tem coisa melhor, né? Eu penso assim. Então, como que eu faço essa gestão aqui? Primeiro, é escolhido a dedo, como eu acabei de explicar, quem é professor. Tá? Se esse professor meu, ele ainda é competidor, você citou o Davi, o Pedro Ramalho, que ainda é competidor e são professores ao mesmo tempo, é uma maravilha tê-los aqui. Por quê? A educação que eles têm, a visão de futuro que eles têm, eu continuo competindo, mas eu já estou trabalhando com a Focus para um produto que é meu. Porque se por acaso, Alisson, na competição eu não conseguir viver da competição, eu já estou fazendo outra coisa do lado, eu não estou fazendo só isso daqui. Então isso até ajuda a encarar a competição de uma forma mais relaxada, mais tranquila. Por quê? Porque se na segunda-feira, pós-competição, eles não conseguiram o resultado deles, a vida continua e todos os projetos dele, que também está envolvido com o jiu-jitsu, continuam. São os projetos financeiros, os projetos dentro da academia, de crescer dando aula dentro da academia, de trabalhar com jiu-jitsu, de no futuro a gente abrir outra academia padrão como essa, não é? Então a gente consegue fazer isso hoje porque a Focus tem tudo mapeado, né? Então eu acho que na minha gestão eu prefiro ter eles comigo, mas é porque eu consigo lidar com
Isso tudo. Exemplo, nessa semana do europeu, o Davi, que vai competir, está dando menos aulas porque vai competir. Então eu estou substituindo o Pedro Ramalho, que nessa edição ele não vai estar presente, então está substituindo ele para liberar ele para estar mais focado naquilo dali. Entende? Ele volta na segunda-feira, todo mundo. O Paquito ano passado foi campeão do World Pro. A chegada do Paquito aqui, essa academia parecia que ia cair. Tem um vídeo no Instagram. Tanta gente, tinha gente que tava, Alisson, tinha gente que tava parada 6 meses, voltou pela emoção. Caramba, cara, de um cara que representa a bandeira dele trazer um cinturão, cara. Era o sonho dele trazer um cinturão. Mostra que é uma família aqui. Cara, né? e não é qualquer coisa, é um World Pro, cara. É um World Pro, pra mim, a melhor. Um sonho de muitos atletas. Uma das melhores federações, né, cara? A profissional, vamos dizer assim. Então, quando ele entrou com esse cinturão aqui, foi espetacular. E quando eu fiz a dobradinha no ADXC, mais uma vez, Abu Dhabi, Davi finalizando e o Paquito fazendo a luta da noite, os dois trazendo o título da DXC. Aí até a musculação subiu, porque eu não estava entendendo o barulho que estava aqui, entendeu? A galera da musculação. Então isso é maravilhoso, cara. Que irado, cara. Mas por quê? Porque a gente gera isso bem. Você tá com a gente aqui agora, 3, 4 dias, você tem visto o Davi dando aula, a galera interagindo com ele, o Davi treinando. Energia muito boa. Energia irada, cara. Muito maneiro mesmo. Muito boa. Vamos lá, Manuel, agora eu queria falar um pouquinho mais do conceito aqui, abrir um pouco mais a conversa, né, cara? Sim. Tu já tem décadas de jiu-jitsu, tem décadas aqui em Portugal, então, melhor pessoa possível para me responder essa pergunta. O jiu-jitsu, ele vem crescendo há muito tempo, né? A gente vê o jiu-jitsu numa ascensão e o jiu-jitsu está aquecendo aqui em Portugal. Não só em Portugal, mas na Europa no geral. Como que tu tem visto, cara, tu que está aqui há tantos anos, tu que lida com o jiu-jitsu há tantos anos, como que tu tem visto esse momento do jiu-jitsu, essa ascensão que ele vem vivendo? Tu vê isso no dia a dia? O que tu acha disso, cara? Então, Alisson, eu acho o seguinte, olha, o trabalho que a IBJJF tem feito, o trabalho que a JP tem feito, principalmente na Europa, o trabalho da JP é muito forte aqui. Sim. Na Europa, eles têm feito, eu vou fazer uma comparação, eles têm feito o seguinte, a JP, a IBJJF, os eventos, o europeu de jiu-jitsu, é um campeonato gigante, né? Muito investimento, você vê, são quase 12 dias, se eu não me engano, 10 dias, 11 dias. O que acontece? É como se eles fossem o passador da guarda, né? Há um mercado que está fazendo guarda, eles abriram a passagem de guarda, alguém tem que preencher esse espaço. E quem vai preencher esse espaço? As boas escolas, né? Porque assim, com essa quantidade de evento, a mídia está aí, não é? Os eventos vão gerir vídeos das lutas, a IBJJF, como a JP, os vídeos, as lutas são produzidas, todo mundo tira foto do pódio, todo mundo posta uma foto, essas pessoas têm que treinar em algum lugar, não é? As pessoas que estão na arquibancada, já reparou, todo campeonato tem, imagina, o campeonato tem 500 pessoas. Eu faço campeonatos também, então eu tenho essa noção. Tem 500 pessoas lutando, tem 1000 pessoas assistindo, a 1.500 pessoas assistindo. Talvez não lutam ou não entraram naquela edição, mas estão ali vendo. Então, além das pessoas que lutaram, tem outras pessoas que viram. Essas pessoas depois, se forem treinar jiu-jitsu, os 500 que competiram já treinam, mas os outros que foram treinar vão ter que ter escolas para abrigar o lugar. Então, o que eu queria dizer com essa metáfora aqui de abrir o espaço, agora eu tenho que preencher com o meu peito, que eu garanto para você o que eu estou dizendo, eu estou há 23 anos na Europa, o espaço não está preenchido. Quem chegar com boa estrutura, tá? Conhecimento, lógico que se for para abrir uma academia vai precisar de dinheiro, mas com bom conhecimento vai preencher esse espaço, porque você estando aqui agora, talvez em Lisboa, se você for dar uma volta, você vai ver que até em Portugal tem muito espaço para se montar coisas em condições. Tem jiu-jitsu? Tem, mas às vezes a porta está fechada, não tem uma recepcionista, é só uma academia, tem só um tatame. Como que você faz as aulas em hora de ponta? Você mistura todo mundo? O jiu-jitsu já não tem espaço para isso. O aluno não consegue evoluir, né? Foi aquilo que eu te falei, de separar o faixa branca e tal. Então, eu acho que quem montar estruturado, tá? Estruturado, tem muito para crescer e vai gostar do tipo de business, porque assim, bem feito é um business que além de agregar valor, né, é jiu-jitsu, né, arte marcial, mas ele dá muito prazer.
né? O pessoal tá contigo, a graduação, o carinho que eles têm com você. Essa semana que o Davi vai competir, que eu voltei a dar aula, a galera, pô, professor, quanto tempo? E é gostoso sentir isso, entendeu, Alisson? Então é um tipo de negócio que dá muito prazer, mas é o que eu digo, tem que ser uma empresa, tem que se pagar os professores, tem que ter um business plan para poder tudo rodar fluido, né? Tudo crescer, tá em crescimento. Entendi. Eu acho que isso é importante. Então, as competições, a mídia de vocês, o pessoal, né, que compete fora, que vai competir fora, no caso do Paquito, do Davi, do Bruno Lima, Langacker, Espen, muitos nomes que já vão fora e fazem nome e voltam para a Europa. Eu ainda não vejo as academias estruturadas para isso. Entendi. Não vejo. Eu acho que tem muito espaço para crescer. Mas aí vem aquele professor que a gente estava falando, né? O professor preparado para isso, não é só o competidor. Ele pode ser competidor, mas tem que ser um professor preparado. E há tanto tempo que tu tá aqui, cara, o que tu vê de maior dificuldade? Qual hoje, o cara que quer, pode falar, o cara que vai vir para Lisboa, para Portugal, para Porto, para empreender, para ser dono de uma... Qual seria o maior obstáculo que esse cara iria enfrentar? E quais são os maiores obstáculos que tu ainda enfrenta hoje em dia para trabalhar com jiu-jitsu, para fazer com que o esporte cresça aqui, cara? Hoje eu já não preciso provar o valor do jiu-jitsu, não preciso. Claro, a pessoa que chega aqui já está interessada. O que eu preciso provar é que ela tem que ficar comigo na minha academia, que o trabalho que eu faço é um trabalho premium para ela. Isso é o que eu tenho que provar. E eu tenho ferramentas para isso, tá? Agora, eu tendo uma visão de chegar hoje e montar uma academia hoje, na minha opinião, a pessoa ia precisar, primeiro, conhecimento, negócio, né, business, para poder montar, procurar uma região, fazer uma pesquisa de quantas pessoas tem ali, se tem academia por ali, visitar o tipo de academia que tem por ali, porque não adianta você estar falando, eu não vou para ali porque ali tem uma academia. Mas que tipo de trabalho que ele oferece? Porque você pode oferecer um trabalho que é diferenciado e aquela academia até está em ponto de mudar dali ou até fechar. Então você não vai para ali por quê? Não faz sentido isso. Tem que pesquisar direito. No meu ponto de vista, seria fazer a pesquisa e ter algum dinheiro guardado. Para quê? Eu não acredito mais no impacto de você montar uma loja e colocar na frente Brazilian Jiu-Jitsu. Eu não acredito nisso mais. Eu acredito que você fazer uma pré-campanha, que é o que a gente faz quando a gente inaugura uma Foco Jiu-Jitsu nova, uma pré-campanha de, exemplo, de atleta sócio fundador, né, que ou vai ganhar um kimono, ou tem uma mensalidade, os 100 primeiros tem uma mensalidade mais barata, então você já abre contando com 100. Só que isso vai precisar do trabalho de vocês, da mídia, de uma pessoa que desenvolva tráfego pago, conhecer isso tudo, juntar isso dentro de um plano e você, no momento que você está construindo a academia, você já está angariando o cliente, não é? Para a sua academia. E quando você abre, na minha opinião, e eu tenho sentido isso nas Focos Jiu-Jitsu que eu ajudo a gerenciar, que é o sucesso. Não tem como isso dar errado. É um caminho muito reto, muito certo, entendeu? Difícil ali dar algum problema. Perfeito, cara, perfeito. E eu queria falar sobre isso também, um pouco parecido com isso, qual foi, assim, o momento mais difícil do Manuel aqui, cara? Aquele momento que tu falou, tu quase, cara, eu quase desisti. Teve esse momento, teve algum momento que tu passou, tu falou, cara, que barra, talvez isso aqui não seja pra mim. Tem algum momento que tu chegou nesse ponto aqui? Cara, a pandemia na Europa eu acho que foi muito duro. A pandemia. Acho que dos momentos assim, acho que a pandemia foi duro. A pandemia foi muito duro. Porque o que acontece? De uma hora para outra, foi 12 de março que mandaram fechar a porta das academias. 12 de março, fecha a porta. Acabou tudo. Sem você ter, como é que eu vou dizer? Sem você ter noção se vai voltar a abrir, o que é, né, no caso, o que era o coronavírus, se vai voltar a abrir, se não vai, o que vai acontecer com o mundo. Eu acho que ali, acho que para todos, né, foi um momento. Durante esses 4 meses foi muito duro, porque a academia não podia abrir para nada, até para alguns sócios a gente emprestou algum material para eles poderem treinar em casa, não dava para emprestar para todo mundo, né, questão de halteres e tal. Bolas também das aulas de pilates para eles poderem treinar em casa, foi o que a gente conseguiu fazer. Mas quando foi ali do 3º mês para o 4º, que a gente foi recebendo mais informações do que seria, a gente conseguiu já começar a ver uma luz ao fim do túnel. E aí eu falei, cara, não vai ser
dessa vez que, né, acabou tudo. Não é o fim do mundo. E o que eu fiz? Já que eu estava parado, eu já tinha começado a reestruturar tudo para a volta, porque eu confiava na volta. E aí sim, quando a gente abriu melhor, mas sem aluno, porque o aluno não estava confiante que, Caramba. que aquilo tinha passado. Tem que quebrar essa barreira com um aluno. Tem que quebrar essa barreira. Ou que aquilo tinha passado, ou que era seguro treinar. Porque quando a gente abriu a academia, ficou com 39 atletas. 39 não dá para nada. Né? A academia tem 400 e pouco. A parte do jiu-jitsu tem 400 e pouco, voltar com 39 atletas não é nada. Mas aí o que acontece? Vem as notícias, vai melhorando, o pessoal vai se sentindo mais confortável, vai voltando. Eu fiz a primeira competição em Portugal pós-pandemia, foi a minha empresa de organização que organizou, foi a JP, o National, fui eu que fiz. Foi você que fez? Foi muito irado. Caraca, irado. Olha, a Europa inteira veio lutar, foi o campeonato mais cheio que eu fiz. Porque tanto tempo sem nada, vem um campeonato. Eu tive que fechar antes. Caraca, iradíssimo. Foi irado pra mim. Pô, irado. Isso também foi um momento de virada. Né? Aí abriu o campeonato, encheu de gente, aí a academia no mês que vem já tava, as coisas já estavam rodando, as pessoas já estavam mais confiantes, segue a vida, vem o verão que, né, melhora tudo na Europa, né? A Europa passa 2 ou 3 meses ali muito, muito forte. E aí começou a correr bem, a gente falou, olha, esse é o caminho, vamos melhorar tudo. Daqui para frente agora, o lema é melhorar todos os serviços. Tudo. Limpeza da academia, tatame, gestão de aulas, horários, professores, vamos investir em tudo. Investimos e agora, eu acho que o boom mesmo, pós-pandemia, foi março de 2024. Eu senti que o jiu-jitsu, março de 2024. Caramba, o jiu-jitsu deu uma decolada aqui na academia. Olha que irado, cara. Vem uma coisa que te joga lá embaixo, mas é aquilo que a gente estava conversando mais cedo, né, cara? Deus sabe o tempo de tudo, né, cara? Tudo. Se tu espera, tu continua trabalhando em silêncio, tu continua fazendo... Desenvolvendo. Tu sabe que lá na frente vai voltar, né, cara? O jiu-jitsu, ele tá incrível, cara. E agora, passou pandemia, 2024 tudo melhorou. E 2025? O que tu vê assim de objetivo, metas? O que tu quer para Focus Jiu-Jitsu nos próximos anos? Então, o que acontece? Primeiro, a gente está montando um padrão dentro da Headquarter, que é a minha. A gente está montando a 4ª área de tatame. A gente acabou de inaugurar a 3ª, mas tem que montar a 4ª área, não tem como. É preciso para continuar oferecendo a mesma qualidade. Tem aulas que estão bastante cheias assim, a gente ainda quer dividir mais. E a gente está montando um padrão aqui para ser multiplicado ou replicado nas outras filiais e nas outras que estão à espera para poder fazer parte do nosso projeto. Sim. Então a gente tem um projeto quase redondo, a gente tem gravado muito para Focus Jiu-Jitsu Online, para os outros afiliados poderem ter material aqui dentro nosso, com nossos campeões, a videoaula, aquilo tudo. E como que funciona? Só para a gente fazer um outro parênteses. Como é que funciona a Focus Jiu-Jitsu Online? Ele é um produto à parte? É um site que ainda não está para eles usarem, porque a gente está terminando. Como eu te disse, o estúdio, às vezes o som da academia atrapalhava. O estúdio ficou pronto há pouco tempo. Então aí a gente acelerou as gravações. A Focus Jiu-Jitsu Online tem lá videoaula e posições nossas. Tá, dos nossos campeões, dos nossos professores, o que a gente acha que deve ser uma aula para um faixa branca, para um faixa azul, o que o faixa azul tem que saber. Isso é a Focus Jiu-Jitsu Online. A gente não vai ter esse produto à venda para fora. Isso que eu ia perguntar. Ela não é ela é exclusiva para quem... Entendi. Só os afiliados e os nossos alunos vão ter um aplicativo da Focus Jiu-Jitsu, tá? Que eles conseguem entrar e ver a aula que eles tiveram, ou ver uma solução do triângulo, ou o triângulo de um aluno nosso. Novamente batendo na tecla do diferencial, né? Do diferencial, cara. Não tem como. Irado. Não tem como. Tem que ter esse serviço online, porque ninguém consegue lembrar de todas as posições. Então, até para o próprio professor, ele saber qual é o cartel que ele tem ali de soluções para o triângulo, para guarda-laço, é legal ele estudar aquilo. Nós já temos um sistema a funcionar que conta a vida do aluno aqui dentro, que é um check-in de aula. A aula conta quantas aulas ele teve para a gente poder avaliar e o graduar. A gente não gradua pela aula, a gente gradua ele pela evolução dele, mas contar as aulas é importante. Por quê? Porque senão vai chegar em dezembro, eu tenho que graduar todo mundo. Eu já não lembro quem entrou em fevereiro, quem entrou em janeiro, se ele fez uma competição, se ele não fez. Então ali conta a história individual e vai me dando avisos. Exemplo, aquele aluno atingiu tantas aulas para receber um grau. Eu avalio se ele merece o grau e a gente dá o grau. Se ele não merece o grau, a gente corrige ele em alguma coisa, ele merece o grau ou a faixa.
com tantos alunos assim, não tem como fazer diferente. Então o sistema da Focus já é um sistema oficial da Focus, assim, de gestão. Patenteado de vocês. Patenteado nosso, a gente fez desde raiz. Eu senti que aquilo ali seria o futuro. Custou bastante, Alisson, mas muito mesmo. Imagino. Mas valeu a pena. Depois, eu tenho acesso a todas as outras Focus, porque no General Meeting, que a gente faz uma vez por ano, a reunião geral da Focus, eu consigo ajudar aquele aluno que eu consigo ver no plano dele, que eu consigo entrar na academia dele. Cada afiliado só entra na sua academia, mas eu consigo ver todas do meu sistema. Eu tenho login para entrar em todas. Eu consigo ver, pô, o Alisson não teve uma inscrição de aluno Kids. Aí eu pergunto para ele, olha, o que aconteceu aqui com o teu gráfico? Ah, professor, eu tive que cancelar porque eu perdi o professor de Kids. Ah, ok. Então tem ali uma coisa que tem que se resolver, porque imagina, eu tenho um gráfico da Headquarters. Se dá certo aqui, é lógico que a gente consegue multiplicar ela na Holanda. Na Holanda a gente tem 5 filiais, na Espanha a gente está com 8 filiais agora, entendeu? O resto é em Portugal, estamos com 2 filiais em Angola. Provavelmente a gente vai abrir uma no Brasil, que para mim vai ser um sonho, e uma nos Estados Unidos. Entre 2025 e 2026, isso está em negociação. 2 maiores mercados, né? Brasil. Cara, e tem que ter, porque a gente tá indo muito para lá. Então era legal a gente levar os campeões, porque eles vão competir, eles estarem lá, a gente trocar essa informação. Vai ser assim, cereja. Eu estou trabalhando muito para que isso aconteça, mas que ela já abra padrão como a nossa. Irado. Padrão de tatame, padrão de aula, padrão de instrução, padrão de venda, né? Com isso tudo a funcionar. Isso vai acontecer. Eu acredito que 2025 para 2026 e a gente vai te dar trabalho. Você vai ter que visitar todas para fazer esse trabalho. Vamos estar lá com certeza. E, cara, tu é um professor excelente, cara. Raiz, que a gente está acostumado. E eu queria ouvir de tu, cara, para você, para o Manuel, o que o professor significa, cara? Qual a importância do professor? O que ele representa para uma academia? Sabe, a gente tem poucos conceitos, mas eu gostaria de ouvir isso de alguém que é professor há tantos anos e que vive dessa profissão há tantos anos. Para você, o que significa o professor? O que é o professor? Para mim, o professor é o alicerce principal da academia. Sem ele, a academia não anda. Da mesma forma que o professor também não dá aula em qualquer lugar, né? Então a academia tem o valor dela, mas o professor também. O professor é o alicerce principal, tá? Então é por isso que eu digo que o professor ele tem que se qualificar, tá? Ele está num nível acima, tá? Aprender a lidar com várias situações, né? O jiu-jitsu causa um pouco de frustração, né? Ele é super técnico e às vezes as pessoas têm essa questão da frustração, mas é muito importante o professor saber lidar com isso tudo, e isso vem com a experiência. Não vai ter curso que ele vai tirar, que vai ser isso, vamos chamar de feeling, né? É o tempero que o professor tem, mas sempre está na linha de frente do aprendizado. E hoje em dia tem vários cursos que ele pode tirar, que nem é do jiu-jitsu, é sobre, né, dominar essa arte de ensinar, de liderar eu acho muito importante, de ser um exemplo também, não só falar do jiu-jitsu, viver mesmo o jiu-jitsu, se alimentar bem, tratar bem as pessoas, ser um cara super confiante. O jiu-jitsu passa pra gente, né, esse poder de confiança. E eu acho que é isso, cara. Então, por isso que eu acho que o faixa preta do futuro, ele tem que ter essas qualidades todas e trabalhar para elas, entendeu? Então, eu acho que o professor é isso, é esse alicerce principal para a academia poder funcionar tão bem. Caramba, cara, irado. Agora, falando um pouquinho, sem querer entrar em muita polêmica, sim, mas infelizmente é um assunto que eu sempre gosto de conversar quando eu estou com um professor de uma grande equipe e que está a aula há muito tempo, né? A gente está vendo que o jiu-jitsu está se profissionalizando muito, como a gente mesmo falou, o jiu-jitsu está crescendo pra caramba, isso tudo é muito bom, mas sempre vem algumas coisas que talvez o mercado não esteja acostumado ainda, que o cenário não esteja acostumado, e uma delas é essa profissionalização muito forte e a criação de um mercado dentro do jiu-jitsu. A gente vê hoje atletas sendo transferidos para cá, para lá, a gente vê atletas sendo contratados. Queria saber da tua opinião como professor. O que você acha desse mercado do jiu-jitsu que se criou? Eu não estou falando aqui pejorativamente, de forma ruim, mas realmente se tem um mercado, existe. Claro. Então, o que você acha desse mercado que se criou dentro do jiu-jitsu hoje em dia? Eu vou responder da maneira que eu vejo e da maneira que eu faço aqui, porque eu tenho os atletas também profissionais, não é? Como eu te disse, eu tenho atleta campeão do World Pro, eu tenho atleta que já foi campeão mundial da IBJJF, eu tenho atleta que tem contrato com a DXC, então eu tenho atletas assim. Então vou falar de mim aqui. Eu não tenho contrato com nenhum deles, eles estão completamente livres.
O nosso contrato aqui é o que a gente consegue oferecer para eles estarem com a gente, né? Eu faço a gestão, às vezes, da carreira deles, né? Que campeonato a gente vai lutar, eu fecho as lutas para eles poderem receber, eu não recebo comissão nenhuma. Alisson, vou ser bem sério, há muito eu já não vivo da luta, eu vivo das minhas empresas, do meu business, não é disso, o jiu-jitsu para mim ainda é amador, eu não preciso disso, tá? Então é todo o dinheiro que eles ganham, todos para eles. Eu faço a gestão para eles passarem nas filiais minhas, dando seminários, também a Focus, nem o Manuel fica com nada disso, é tudo para eles. Mas eu não tenho contrato com nenhum deles, tá? No momento que tiverem uma oportunidade melhor e acharem que devem ir, tá tranquilo, podem ir. Agora, o que eu acho disso, e eu vou falar de todos os projetos, eu conheço todos, o que eu acho? Alisson, se a pessoa parar assim para pensar, vamos lá. Se alguém viesse aqui fazer uma proposta para algum dos meus alunos para ir para alguma dessas academias, eles iam pegar o aluno que não ganha ou iam pegar o aluno que tem mídia e ganha os campeonatos? O aluno que ganha. Eles querem o aluno que ganha. Sim. Não faz sentido pegar o atleta que não ganha, sim, não é? Eles vão pegar o melhor. Legal. Eu tenho uma pergunta para fazer. Esse atleta foi. Se por acaso ele se machucar ou não ganhar, como que ele faz? Ele continua ganhando a bolsa, ou o dinheiro, ou o contrato que ele tem. Mas e quando o contrato acabar? Se ele não trouxer para aquela academia o que aquela academia quer, a visualização, ou melhor, academia não, vamos chamar de time, né? Aquele time precisa, que é campeão. Todo mundo que contrata alguém é para ter campeão. É como eu, se eu vou gastar dinheiro, eu vou escolher que mercadoria eu vou comprar. Não faz sentido, não adianta a gente estar com... Né? Quando esse atleta se machuca, ou esse atleta não ganha, não chega esperado, o que acontece com ele? Ele sai, aí eu faço uma pergunta para ti. Imagina, esse atleta estava preenchendo um espaço aqui dentro, aonde ele era linha central, ganhava dinheiro com o jiu-jitsu. E durante um ano ele saiu. Alguém vai preencher esse espaço. Não dá para voltar assim. Ele pode voltar e a porta está aberta. Mas o espaço que ele preenchia, outra pessoa está preenchendo. Porque ele era o campeão daqui, saiu e já não é mais o campeão. Acabou. Ele já não é mais o campeão. Então ele volta sem ser o campeão. Se lá não der certo, ele até volta, mas... Ele pode voltar, não tem problema nenhum. Só que durante um ano... substituir uma aula é uma coisa, substituir um ser humano que preenchia uma vaga, eu tenho que preencher com outro ser humano à altura ou melhor. Sim. E o bom do jiu-jitsu é isso, foi aquilo que eu te falei das academias. Eu acho que Portugal e Europa tem muito espaço para crescer, porque alguém abriu a guarda, mas não preencheu o espaço entre o peito. Tem que preencher esse espaço. Com um bom produto, né, uma pessoa qualificada, um bom general, acho que sim. Pô, perfeito, cara, perfeito mesmo, não? Que papo maneiro, cara. Eu queria te perguntar agora, falando novamente sobre o Manuel, cara. Tem uma carreira sinistra, vários anos aí, cara. Obrigado. Te falta alguma coisa, cara? Tu olha pra trás assim, tu vê tudo que tu conquistou, às vezes as coisas que se perdem no caminho, né? A gente também não só ganha na vida, né? O que tu vê, olha pra trás e fala, cara, faltou isso, ou então não me arrependo de nada? O que tu... Eu não me arrependo de nada, mas eu acho que faltou mais tempo útil com a minha família do Brasil, porque não é fácil viver, eu não consigo com os negócios, eu não consigo estar indo no Brasil e voltando, mas eles vieram várias vezes me ver, eu também fui lá, esse tempo de qualidade, mas eu entendo e eles também, porque senão também eu não estaria no ponto que eu estou, né? E vendo assim uma visão de futuro e alguma coisa que eu ainda quero fazer, e Alisson, isso aqui vem do coração, tá? Eu quero que todos os meus afiliados, todos os meus alunos, todos os meus companheiros que trabalham comigo consigam, nas academias dele, viver o sonho que eu vivo hoje, cara. Eu sonhei em ser campeão mundial, não fui, mas hoje quando eu saio de casa, cara, e venho andando pra minha academia, eu me sinto como fosse. Porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa no jiu-jitsu diferente. É muito forte, cara. Cara, e isso preenche no meu coração aquela vaga de não ter sido campeão mundial. Caramba, não ter sido campeão europeu. Maneiro. Percebeu, cara? Então eu desejo que todos os meus afiliados consigam viver isso. E eu sei que muitos ainda estão começando, ainda tem uma área de tatame, a academia ainda é pequena e a gente está trabalhando neles, na formação deles e para eles crescerem. Porque hoje em dia eu também consigo investir junto com eles e depois deixar eles seguirem o caminho deles. Mas para eles poderem crescer. Então, o meu objetivo, que eu ainda não conquistei a 100%, é que eles consigam viver dessa maneira.
sabe? Porque eu acho que a galera do jiu-jitsu já passou muito perrengue, né? Então, não precisa, é sério, não precisa. A gente consegue chegar num patamar assim, que a pessoa viva bem, não é sobreviva, são duas coisas diferentes. Ela viva bem do jiu-jitsu, entendeu? E viva bem da sua academia, da comunidade que tá ali, e faça bem a comunidade do jiu-jitsu. Pô, irado, cara, irado. Pra gente se encaminhar aqui pro final, mano, tu te alugando aqui. Não, prazer. Tu falou que não acha que o jiu-jitsu é profissional, porque ainda acredita que ele seja amador. Por que tu acha que o jiu-jitsu não é profissional ainda? E o que falta pro jiu-jitsu ser profissional? O que tu pensa? Vou dar minha opinião. O jiu-jitsu ele é profissional no que os atletas fazem para poder competir. É duro. O jiu-jitsu é duro. Sim. Você está vendo aí a dança das cadeiras. A gente não sabe quem vai ganhar as categorias. Cada ano é um. Sim. Antigamente a gente já sabia mais ou menos. Agora já não está assim mais duro. Aumentou. Né? Várias pessoas aí crescendo. Então eu acho que o atleta vive uma vida profissional. Mas na hora de fechar a conta do que ele gasta do corpo dele, financeiramente, e o que ele vai lucrar sendo o campeão, eu acho que essa conta não fecha. Essa conta, pra mim, ela nunca fechou. Perfeito. E aquela coisa que falam assim, ela nunca me... Como é que eu vou dizer? Ela nunca me provou que, ok, agora ele ganha, ele tem a medalha, e agora ele vai sair e vai conseguir seminários mais fácil. Acredito, mas também não acredito que vai ser só dos seminários. Porque hoje em dia você tem várias academias com várias pessoas que são muito boas de jiu-jitsu. E só não foram um campeão, mas são boas de jiu-jitsu. Como aqui tem um atleta que é campeão mundial, IBJJF, campeão do World Pro. Né? Então, não que a gente não abre para outros. Vieram várias pessoas aqui, a gente gosta de abrir. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é hoje tão fácil você ir abrindo para poder dar seminários, na minha opinião. E viver de seminários, você vai viver viajando. Então, para o próximo ano, você já vai cair o seu ritmo. É minha opinião, tá? E o desgaste que um atleta tem no corpo, principalmente no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu desmonta o corpo todo. Em alta rotação, que é na linha principal, competindo adulto, então, mais o desgaste dele, isso tem que ser contabilizado. Tá, porque essa vida aí, uma hora a fatura chega, né? E se ele não fizer a saída antes disso acontecer e pegar essa energia que eu te falei, que eu tinha ela com 28 anos e, não, vou pegar essa energia agora, vou montar uma empresa do jiu-jitsu e vou viver disso. Se ele não pegar ela na altura certa, essa altura passa. E tudo aquilo que ele foi tentando para ser campeão, foi feito, ela pode ficar um pouco apagada, na minha opinião, tá? Então eu acho que é bem por aí. O atleta, ele trabalha para ser profissional, ele é profissional, mas depois o que ele recebe não se pode chamar aquele de profissional porque a conta não fecha. E quando você vê os outros esportes, não. Né? Sim. O pessoal, né, ganha muito mais, mas assim, é um valor muito, 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 muito maior do que qualquer atleta ganharia no jiu-jitsu. Perfeito, Manel. Cara, que papo incrível, cara. Muito obrigado mesmo por você ter contado aqui um pouco da tua história, cara. É admirável ver quando alguém bota a cara em risco, sabe? Sai do seu país, onde você tá confortável de qualquer jeito, sabe? Você tem a sua família ali perto, vir para outro país, empreender, botar a cara, fazer com que o teu sonho saísse do papel consecutivamente, ajudar várias famílias, porque hoje você emprega várias pessoas aqui, então essas pessoas aqui, eu vejo a admiração, eu tava conversando com o Davi aqui, a admiração que ele tem por você. Ontem eu conversei com o Paquito, com a Duda, todos têm uma admiração muito grande por você, então você impactou a vida dessas pessoas aqui e impacta a vida dessas pessoas aqui, então fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter conversado com você aqui hoje, Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço é um mesmo, prazer cara. Enorme para mim ter vocês aqui e eu vou te falar, cara. A gente não vai soltar agora, mas aquela conversa ontem... Não, isso aí deixa pra depois. Isso aí deixa pra... a conversa que a gente teve ontem, essa daí... Se preparem, se preparem. 2025, DJ Cria vai lançar aí uma... Se preparem que vem coisa muito boa por aí. Boa. E você vai estar junto. Com certeza. Aí você vai vir junto fazer isso tudo aí. Irmão, muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Valeu. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Podcast incrível. Espero que tenham ficado até o final. Um papo maravilhoso com um empreendedor de verdade que bota a cara aqui para fazer o esporte crescer. Vamos ficando por aqui, pessoal, mas não se esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal da BJJ Cria no YouTube, compartilha para os seus amigos aí, para eles conhecerem essa história de vida aqui muito maneira. Também os patrocinadores aqui estão na descrição para vocês entrarem lá e darem essa moral para a BJJ Cria. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Ossa.
Meu irmão foi irado, Irmão, velho. Caraca, brabo pra caralho. Não, meu. brabo Que não, história, você que é brabo, velho. Você vem puxando. Cara, muito maneiro, cara. Que história braba.